Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra, a mais uma palavra de Jesus Cristo. Eu peço, por favor, botem seus celulares desligados ou mudo. Vamos hoje ler Pão Nosso, Francisco Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Em preparação, diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Paulo, Hebreus capítulo 8, versículo 10. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, através das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos, porque em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Amado Mestre Jesus Cristo, todos os mentores espirituais aqui presentes, a todos encarnados e encarnados, que hoje sejamos iluminados das suas palavras, Senhor, que a gente consiga, através do irmão Sérgio, absorver todas as divinas palavras que ele tem a nos dizer e que a gente consigamos, conforme essa leitura, sempre nos aprimorarmos cada vez mais para estar contigo, Senhor. Que assim seja. Bom dia. Bom dia. Paz de Jesus habite os nossos corações, hoje e sempre. Nós tivemos aqui, a irmã Ângela, por algum motivo lá, não pôde comparecer. Me pediram para falar com vocês algumas coisas da doutrina. Ela ia falar sobre o Evangelho, né? Não. Evangelização das crianças e tal. As crianças. É importante que evangelizemos as nossas crianças. Quem disse isso foi o único Espírito puro, absolutamente completo, que aqui esteve há 2000 anos, a pedido do nosso Pai Celestial. Nosso Pai Celestial nos enviou o modelo de perfeição ao qual devemos seguir. Nos enviou quem? Jesus, o Divino Verbo, Jesus. Mas quando ele chegou aqui, trazendo a sua doutrina de amor-luz, nos conta Amélia Rodrigues, que aqueles dias eram dias semelhantes a estes que nós estamos passando. O poder temporal cavalgava o ginete das suas ambições desmedidas, submetendo povos e nações ao talante das suas arbitrariedades. O ser humano
estava despojado dos seus mínimos direitos legais, podia viver no Fausto e na glória por um dia. No outro, caía vítima das guerras incessantes e cruentas como servo, valendo menos que um animal de carga. A terra parecia uma grande seara, aonde o povo, à maneira do trigo, estava mirrado, vítima das ervas daninhas personificadas no orgulho, no egoísmo, na ganância, na violência. Assim vivia o povo. A miséria, a fome, a doença, a viuvez e a orfandade desvalidas davam-se as mãos para disputarem e devorarem à maneira dos chacais os restos deixados pelos mais abastados, pelos ricos, ao redor das cidades do lado de fora dos muros. Foi nessa paisagem que o Divino Mestre Jesus aqui chegou. Chegou trazendo a sua doutrina de amor e luz, que é uma cascata mesmo de luz, e que centralizava toda a sua atenção em amparar, em proteger, em dar esperança àqueles que sofrem e choram. Tanto que ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e atribulados, e eu vos aliviarei. Ele oferecia um seio generoso para toda esta humanidade sofrida e que estava desesperançada. Mas ele é que veio e nos trouxe o caminho para sairmos desse ciclo doloroso de reencarnações. Porque nós, meus irmãos, somos espíritos falidos, todos nós. Estamos submetidos a um regime de provas e expiações, porque durante muito tempo nós teimamos em fazer as coisas erradas do plano de onde viemos. Porque este não é o nosso mundo. Nós não surgimos aqui, mas viemos parar aqui por quê? Por tanto insistirmos nos erros. Teimosos que fomos, tivemos que conhecer e receber corpos frágeis para sermos disciplinados por essa professora que coloca nos trilhos todos nós a irmã dor. Esses corpos, eles são frágeis para isso, para nos lembrar da fraqueza que somos enquanto espíritos, que não quisemos aceitar a doce proteção do Divino Mestre Jesus nos planos de onde viemos. E aqui caímos. Há milênios e milênios estamos indo e voltando a fim de espiritualizar este mundo pouco espiritualizado, mundo que foi inaugurado por nós como um mundo de provas e expiações por causa do conjunto de espíritos que aqui se encontram. Mas tempo virá em que nós estaremos regenerados, redimidos dos erros cometidos, e aí sim estaremos habitando corpos mais sutis num mundo
de regeneração. Eu digo isso porque os corpos que temos hoje são corpos que já atingiram a 6ª raça-mãe. Nós, para termos ideia do que isso significa, a 2ª raça-mãe que aqui esteve, que nós já habitamos, grosseiros, pouco diferiam dos irmãos antropóides, né? Pouquíssimo. Eram peludos, mãos grandes. A duras penas fomos melhorando esse veículo carnal de manifestação no mundo físico e até o nosso espírito, que era muito mais grosseiro do que é, que não conseguia metabolizar fluidos, sequer fluidos, até os animalizados. E assim nós viemos crescendo. Hoje atingimos a 6ª raça-mãe. Essa 6ª raça-mãe, essas crianças que estão surgindo agora, elas já vêm com o 6º chakra, contando de baixo para cima, né? É o frontal, é o 2º de cima para baixo. Eles vêm com esse chakra bem mais desenvolvidos. E foi por isso que Jesus disse: vossos filhos profetizarão, né? Vossos velhos terão sonhos, porque eles estarão mais aptos a entrar em contato com o plano espiritual. Eu quero dizer, eles serão com muito mais facilidade, eles serão videntes e audientes. Por quê? Porque os corpos melhoraram. Durante milênios e milênios, viemos melhorando, espiritualizando esses corpos, até chegarmos aqui. E vamos muito mais além. Portanto, os irmãos que estão chegando, são irmãos de Páramos, até bem superiores a estes, de Órion, de Pleiades. Mas isso é coisa... É uma palestra inteira para você entender bem o que vem a ser isso. Não importa, o importante é que vieram de Páramos superiores para ajudar ao Divino Mestre Jesus a implantar o reino de Deus no coração dos homens. E os corpos estão melhores. Eu digo que estão melhores e eu já vou voltar aqui. Na 2ª raça-mãe, nós nos alimentávamos de animais, de vegetais, na forma bruta como estava na natureza. Aí veio a invenção do fogo, né? Nós conseguimos, e aí já fritávamos, já assávamos, e ficava melhor, né? Eu estou falando isso porque se nós não andarmos direitinho, não fizermos a coisa direitinho como deva ser feita, estão sendo dadas as últimas oportunidades para nós, nós não iremos reencarnar aqui. Vocês estão entendendo? Se nós não fizermos as coisas certinhas, o próximo reencarne deverá ser, eles chamam de planeta chupão. Por quê? Porque vai sugar aqueles que têm o peso específico dos seus perispíritos apropriados para aquele chão. E lá, só para quem gosta de sushi, essas comidas assim, sem cruas, né? Como o japonês, não tem essa coisa, o japonês, lá não tem fogo ainda. E eu não gosto dessas coisas. Eu gosto de coisa bem cozidinha, bem assadinha. Mas se eu não me portar bem aqui, eu vou parar lá. E vou voltar a fazer aquilo que há milênios eu já fiz. E qualquer um de nós estará fazendo isso também. Bom, o recado foi dado. Em poucas palavras,
E que nós devemos fazer o bem, praticar o bem, sem olhar a quem, até para rimar, porque fora disso, não teremos salvação. Não há, outra oportunidade não será dada agora. Nós teremos tantas quantas forem necessárias, mas nos mundos apropriados àqueles que ainda permanecem na maldade. Coisa que nós fizemos, por isso que caímos e viemos repetindo. Só que dessa vez não. Melhoramos, né? Agora nós não queremos mais errar tanto quanto errávamos. Pois bem, voltando aqui ao Divino Mestre Jesus. Jesus aqui chegou com a sua doutrina de amor e luz e nos trouxe a verdadeira noção do que vem a ser a vida espiritual. Tudo que ele pregou aqui não foi para a vida presente, não. Foi para a vida futura. Ele não disse nada, ele não disse assim: agora nós vamos uma boa casa para você, você vai melhorar lá a sua situação no comércio, não sei. Não. Busque as riquezas espirituais. Busque os valores espirituais. Não são valores efêmeros das coisas da terra, mas são valores eternos que irão seguir você. Quais sejam? O de fazer o bem, o de ter benevolência para com todos, o de ser indulgente para com todos os erros dos irmãos, porque nós somos todos errados mesmo. Pai tem essa indulgência conosco. Deveremos aceitar o irmão tal qual ele é, ajudando-o, não com palavras, porque as palavras não fazem nada, mas com ações do bem. Perdoando, ele nos ensinou a perdoar. Perdoando e amando até aqueles que se dizem nossos inimigos. Pois foi ele que, certa vez, no púlpito do Templo de Jerusalém, quebrou o paradigma que existia até então, porque nas leis de Moisés recebeu o decálogo lá no Monte Sinai. Eram as leis de Deus, que têm as três qualidades: eternas, imutáveis e infalíveis. Mas Moisés, por lidar com esse grupo, éramos nós mesmos, encarnados à época, muito mais erros, Moisés formulou as suas próprias leis. Moisés matou, não sei se vocês sabem, em nome da ordem e tal, mandou matar, para manter a ordem. Mas ele recebeu um decálogo dizendo: não matará. Você não recebeu? Pois ele fez tudo isso, mas para segurar aquele povo. Então, Moisés fez isso. E na lei de Moisés tinha ainda o amai o vosso próximo e odiai ao vosso inimigo. E Jesus, no púlpito, naquela tarde de sábado, no templo de Jerusalém, disse: ouvistes que foi dito: amai o vosso próximo e odiai ao vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, mas ele é a autoridade para dizer isso. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Pois se assim não procederes, não sereis dignos de serem chamados filhos de meu Pai que está nos céus, que ergue o sol sobre os bons e os maus e faz chover sobre os justos e os injustos. Então ele pediu que amássemos aos nossos inimigos, porque irmãos somos todos. Você pode ter um filho, e tem, eu conheço. Você tem um neto, e tem. Eu só vi pela foto, mas conheço. Pois bem, irmã, este é um setor da grande família espiritual, porque esses mesmos irmãozinhos
daquela família são irmãos de todo o restante. Só que está setoriado, né? Está com setores. A minha família é essa, a minha é aquela, a minha família tem sobrenome Menezes, a minha tem sobrenome Carneiro, não sei das quantas, mas somos todos filhos de Deus. Então devemos amar a todos nós. Porque qual é o pai, qual é a mãe que fica satisfeito vendo um filho brigando com o outro, guerreando com o outro? Não, ele quer o bem de todos e quer que todos se deem bem. E foi isso que Jesus veio nos ensinar. Jesus foi o primeiro Espírito que aqui esteve e que chamou Deus de meu Pai. Os outros falavam Deus, Jeová, isso e aquilo, mas não, nós chamavam de Pai. Ele disse, meu Pai, Ele é o Pai de todos nós. Então Ele veio aqui pronunciar a vitória do bem sobre o mal, a vitória da bondade sobre a perversidade, a vitória da vida sobre a morte, a vitória do amor sobre o ódio. Nós sabemos. Minha irmã, obrigado. E agora? Estou bem fora. Nós sabemos que os nossos filhos, eles são moldáveis. Desde o ventre materno, quando a mãe diz assim, eu te amo, filhinho, e começa a cantar uma cantiga bonita de amor, ele ouve e começa a perceber aquele timbre de voz que irá acalentá-lo assim que ele sair daquele líquido amniótico. Quando a bolsa estourar e o libertar, ele virá para este mundo. Não é mais aquele líquido, ele está mergulhado num outro fluido, num outro mundo. Ele estranha um pouquinho. Já não é mais aquele mundo silencioso, amoroso. Já é um mundo que é preciso de proteção. É ela que me protege. Que me protegeu, continua me protegendo. Aí ela fala qualquer coisa e isso acalenta. Ela canta e ele percebe que é dela aquele cântico. Aquela criança vai aprender a sorrir porque ela sorri. Ela amamentando, olhando para ele com um olhar de ternura, sorri. E ele entende como é que é isso. Aí ele tenta imitar e sorri também. Ele aprende a sorrir. Ele aprende a falar com ela. Ele aprende a andar com ela. Ele aprende tudo com ela. Ele é um ser moldável até os 7 anos de idade, quando ele então estará definitivamente encarnado. Então é um momento propício para colocarmos nestas crianças os valores morais do Evangelho do Divino Mestre Jesus. Ali, quando nós assim fazemos, o Espírito começa a se modificar. Se ele era agressivo, o Pai Celestial, na sua bondade infinita, ele permite que apareça esse vetor da agressividade em tenra idade. Ele com 2 aninhos já busca unhar, com 3 aninhos já quer jogar coisa no outro. Não fique achando, ele tem personalidade. Não, ele tem agressividade. Que o Pai está deixando, está te mostrando para você começar a corrigir ali, a partir dali. Porque quando a pineal estiver plenamente funcionando, depois a puberdade, na adolescência, melhor dizendo, ele vai se mostrar aquele agressivo que era.
E se você não trabalhou isso, se trabalhou, o que vai acontecer? Ele vai ter ímpetos de fazer o que ele fazia, mas ele está com um elemento que o contém, que é o Evangelho. Ele se domina. Mas eu não posso fazer, mas eu não devo fazer. E ele mesmo vai. E você vai continuando a trabalhar isso nele. Né? Porque a educação é algo que é para todos sempre. As leis de Deus são leis educativas. Além de misericordiosas, é claro. Mas são educativas. Você pode educar o seu filho. O Evangelho é importantíssimo. A nossa irmã Ângela, né, iria falar sobre a evangelização das crianças, porque iria falar sobre isso, foi pedido a ela, né? E ela traria coisas ricas para vocês. Eu não preparei nada. Então, nada tenho para devolver para vocês. Mas posso dizer uma coisa. Posso dar um exemplo dessa evangelização. Vou contar uma historinha pequenininha. Bom, de Jesus, sempre de Jesus. E ele, o modelo. Você sabe que crianças de rua, criança abandonada, sempre existiu, sabia? Não é uma coisa de hoje, não. Sempre existiu. Na época de Jesus também. E Jesus pregava, certa vez, numa das praias da Galileia, no final de tarde, quando os pescadores já traziam, né, já puxavam as suas redes com os peixes para a areia, quando surgiu um menininho, vários menininhos de rua, meninos de rua, porque era normal, entre aspas, essa normalidade, né? Um deles se adiantou entre os demais. Esse menino não tinha 6 aninhos, se muito, 6, 7 aninhos, e foi passear, ele viu uma roda, um círculo, e as pessoas em volta, e alguém no meio, mas só aquele pequenininho, baixinho, ele não sabia quem estava no meio, o que estava acontecendo no meio. A curiosidade é natural, né? E ela foi passando assim, e pelas pessoas e tal. Quando chegou no centro, se deparou com quem? Jesus, que pregava àquelas pessoas falando das blandícias do céu. E ele quis chegar próximo de Jesus. Pedro, mãos grandes, grossas, calejadas, bateu a mão no peito do menininho, porque ele disse: não atrapalhe, fica aqui. Jesus olha para ele no momento exato em que alguém fez uma pergunta. A coisa foi muito bem travada, porque foi o momento que Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas. E ele estava respondendo a uma pergunta que fizeram, né, sobre a salvação. E Jesus disse: aquele que não se portar, não se fizer, qual esta criança, qual uma criança, não entrará no reino dos céus. Porque a criança tem pureza, e nós veremos ser puros. A criança não tem coisa de separação. Você bota um menininho, desculpa, hoje não é politicamente correto falar uma opção de coisa, minha filha me fala isso aí, mas eu sou da moda antiga. Mas você bota uma criancinha escurinha e uma criancinha branquinha para brincar, elas vão brincar como se fossem dois brancos, dois pretos, dois qualquer coisa. São crianças. Elas se enxergam assim. Nós é que começamos a separar.
a dizer, não, com esse não fica com aquele. Tem dessas coisas, gente. Não tem, existe. Mas a criança não. Então Jesus disse que não se importar com criança, não tiver esse tipo de iniciativa de criança, não entrará no reino dos céus. Vocês sabem que era essa criancinha que botou a mão assim no peito, o Pedro botou a mão no peito? Inácio de Antioquia. Inácio, ele, quando Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, Pedro deixou que ele se aproximasse. E Jesus foi às mãos dele. Foi o único ser que teve Jesus pregando com as mãos no seu ombro. Jesus põe as mãos no ombro de Inácio e continua pregando. Só que aconteceu uma coisa impressionante. Tão logo Jesus põe as mãos nos ombros de Inácio, ele sai do chão, ele perde o chão, ele perde noção do tempo, do espaço, de tudo, e vai para um lugar maravilhoso, lindo. Ele não ouve uma palavra de Jesus ali. Vocês sabem o que é isso? Quando ele voltou assim, quando ele deu por si, ele estava sozinho na praia. Sozinho. Todos já tinham ido embora. Foi uma viagem que ele fez. Esse Inácio foi lembrado, alguns anos depois. Maria de Nazaré foi morar em Bataneia, junto aos familiares de José, seu marido, que já tinha falecido há muito tempo. Mas ela não estava bem ali. Ela não estava bem ali porque as pessoas queriam tirar proveito, querendo dizer, eu sou parente de Maria, que era mãe de Jesus, e tal, na cruz, e ficavam tirando proveito dessas coisas. E Maria não gostava disso. Foi quando aconteceu uma coisa que tem a ver com a cruz. Quando Jesus estava na cruz, e estavam ali as mulheres, poucos homens. Zaqueu, que era cobrador de impostos, um chefe dos cobradores de impostos em Jericó, ali estava, mas estava todo cheio de panos e tal, não estava reconhecido, mas ele estava ali. Quem é que se apresentou assim mesmo foi João, o evangelista. Esse tempo todo lá de Maria de Nazaré. Ali estavam várias mulheres, a Maria também, mãe de Marcos, ali estava, e várias outras. Tem uma que o Evangelho fala sucintamente dela. Um dia nós vamos contar a história dessa mulher que é linda, desse espírito, que é maravilhosa essa história. Ela se converte a partir dali. Mas Jesus estava no madeiro, aquele sofrimento que nós fizemos, que ele passasse. Ele era a luz e nós não estávamos vendo assim. Quando, em dado momento, Maria disse: o que fizeram contigo, meu filho? Assim ela pensou nisso. Sempre ele via, né? Se plasmava para ele todos os pensamentos. Ele disse: mulher, mexendo só com a cabeça, que era o que ele podia fazer. Eis vosso filho, apontando para João Evangelista: filho, eis vossa mãe. João Evangelista, então, uma tarde ele lembrou: Jesus falou isso. Como eu ganhei essa gleba de terra? Ele ganhou uma gleba de terra, um casinho, um casebre. Falei: eu vou chamar Maria para ser minha mãezinha.
para vir aqui morar comigo. Então ele foi a Bataneia e convidou Maria. Maria, que bom que você veio. Tá bem, meu filho, eu vou com você. E foi. E lá estando, uma bela tarde, todas as tardes, ela lembrava um pouco do Divino Mestre Jesus, falava coisas bonitas e tal, fazia assim uma espécie de culto do Evangelho lá, vocês sabem? Pois é, ela fazia ali. E as pessoas iam ali, até que um rapaz, certa vez, estava com feridas purulentas, foi lá falar com ela. E ela, se apiedando dele, orou, pôs as mãos sobre ele e pediu ao filho que curasse aquele irmão. E ele ficou curado. A partir dali ele a chamou de Mãe Santíssima. E ela ficou conhecida no local como Mãe Santíssima. Mas o que tem a ver, Inácio, aquele menino, né? Que eu falava no início, é que uma certa tarde ela virou-se para o João Evangelista e disse: você lembra de um menino que o meu filho falava que esteve com ele lá na Galileia, na praia, e ele pôs as mãos sobre ele e disse: deixai de tirar minhas criancinhas? Essa passagem eu sei, só que eu não sei que menino é esse. Vá lá buscar, ele é um menino de rua, então ele deve estar pelas ruas. Vá lá buscar esse menino, que eu quero conhecê-lo. Se ele é de rua, por que ele não pode ficar na minha casa? Inácio de Antioquia foi criado, né, depois de um certo tempo, a partir daí foi criado por Maria de Nazaré. Porque João Evangelista foi lá, achou o menino e o levou para estar com Maria de Nazaré. Esse menino, ele se tornou o maior seguidor do Divino Mestre Jesus. Quando ele ficou rapaz, né? Depois que inclusive Maria de Nazaré já havia desencarnado e tal, ele continua as suas pregações. E, como havia perseguição do poder temporal, né? Nero já estava à época no poder. Nero sobe ao poder em 54, na era cristã. Cerca de 12 anos após ele desencarna, em 68, em junho de 68, 9 de junho, pouco antes da nossa irmã, que era conhecida como Joana de Cusa, que hoje é Joana de Ângeles. Ela desencarna naquele ano, 68, em 24 de agosto. E frente a um dos seus filhos, né? E Nero desencarna naquele ano. Nero promove uma perseguição implacável aos seguidores de Jesus, né, aos cristãos, e Inácio é preso e levado para ser devorado pelas feras do circo Maximus, circo de Roma. Ele é levado para lá. Lá estando, ele se coloca em posição de genuflexão e ora fervorosamente ao Mestre Jesus e se entrega e diz: eu quero ser trigo de Deus, eu quero ser moído, triturado pelos dentes dessas feras, em teu nome, Senhor. Quer dizer, ele não estava dando valor à vida material, e sim à vida espiritual. Estava desprendido dessas coisas materiais. Só que aconteceu um fato: as feras, saciadas com os outros, não quiseram devorar Inácio. Inácio, na sua oração, de olhos fechados, ele percebe um silêncio sepulcral, aquele silêncio que ele estranhou aquilo.
Pensou, eu já devo estar no reino dos céus, no reino de Deus. Esse silêncio, mas eu nem sentia a fera. Quando ele abre os olhos, ele está no mesmo lugar. Ali, a plateia muda, estática. E os leões sentados à volta de Inácio. Aquilo para o imperador era assim um presságio de coisas ruins. Disse então, solta esse homem, tira esse homem daqui, e nem as feras querem comer. Naquele momento, ele, Inácio, que era audiente, evidente, ele vê o plano espiritual e os irmãos maiores dizendo, não, o teu testemunho não deve ser esse. Isso é muito pouco para você, Inácio. O mestre quer que você continue para dar ainda mais o testemunho da tua vida por ele. E ele continua vivo, ele fica triste. Mas minhas feras quiseram me devorar. Mas ele percebe que a partir dali, ele teria que dar um exemplo muito grande, né, de fé inabalável no Divino Mestre Jesus. Porque ele perde os amigos dele, deixaram de ser amigos. Isso era ele. Ele não quis dar a vida, quer dizer, dar a coisa, né? Ele não quis dar a vida, ele fugiu, ele é um covarde, ele é isso, eles fizeram tudo, né? Que ele ficou assim, pasmo. Mas ele não se defendeu, porque tem uma coisa, quem quer seguir Jesus não tem tempo de se defender. Não importa o que digam, o que façam, não se defendam. Entregue-se ao Pai, entregue-se a Jesus. E siga em frente, no seu trabalho. E Inácio deu essa prova maior. Ele desencarna, depois de muitos anos de velhice. Assim como João Evangelista desencarnou de velhice. Os demais seguidores de Jesus, com a exceção daquele que se suicidou, quem foi mesmo? Isso, Judas Iscariotes. Com a exceção de Judas, todos os demais foram postos, né, a fio de espada ou crucificados, ou até queimados. Mas, então, Inácio foi de velhice. Então, gente, o Divino Mestre Jesus, ele pede que se evangelize as crianças para que essas crianças sejam suas seguidoras. E aí elas estarão junto a ele. Porque ele certa vez disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. A casa do Pai tem muitas moradas. E eu me vou para preparar o lugar para que, quando daqui saíres e lá estiveres, estejamos juntos. A casa do Pai é o universo inteiro, né? As moradas, nós estamos numa delas. A Terra é uma das moradas, não é mesmo? E todos os mundos são habitados. Interessante. Já foram a Marte, não viu ninguém? É porque as vibrações são diferentes. Você está vendo algum espírito aqui agora? Não, né? Pois eles estão aqui. Viu? Segundo André Luiz, aliás, foi Luiz Sérgio que disse isso uma vez. Sim, cada um de nós leva verdadeiros blocos pela rua. Olha lá aquele. Tinha mais de 20 seguidores. Quer dizer, uns perseguindo e outros seguindo, né? São os afetos e os desafetos. Já imaginou? Uma média de uns 20 para cada um de nós. Olha quantos somos aqui, quantos tem aqui? Os que puderam entrar, nem todos podem. Tem isso também. Mas nós estamos sempre rodeados de irmãos. Né?
Porque os espíritos são os seres que povoam, os seres inteligentes que povoam o universo inteiro. Então, em todos esses órgãos tem espíritos, só que numa faixa vibratória que nós não vemos, nós não detectamos. Correto? Viu? Mas sempre há. Entendam isso. Sempre há. Aceitem isso. Então, diz a casa do Pai tem muitas moradas. E nós estamos nesta morada, que já foi um mundo transitório, depois passou a mundo primitivo, preparado para receber os caídos, que somos nós. Chegou, daí nós chegamos aqui, inauguramos a era do mundo de expiação e provas. Só que agora nós estamos nos elevando, irmãos que vêm de outros páramos estão aqui conosco, chegando, já desde a década de 70 que eles estão chegando. São os índicos, já ouviram falar? São os índicos, não? Os irmãos. Então, para elevar a categoria. Então, esse mundo de hoje é um mundo de expiação e provas, será, daqui a mais algum tempo, conhecido como mundo de regeneração. E diz o nosso irmão, eu vou encerrar aqui com o que o nosso irmão maior, Blaise Pascal, grande matemático físico, que aqui esteve até a segunda metade do século XVII, que disse no plano espiritual, ajudando a Jesus, disse assim: carregai as vossas cruzes, isso falando para nós, hein? Com paciência e resignação, e estareis aptos a habitar este orbe, quando este, regenerado, atingir as campinas siderais da constelação de Hércules, para onde se dirige em marcha acelerada, e onde chegará quando essa humanidade estiver apta em condições de habitar estas regiões do infinito. Quando então não haverá mais a noite e o dia se alternando gradualmente, porque as claridades virão dos vossos próprios espíritos, que estarão redimidos, despojados dos andrajos escuros do crime e revestidos das alvíssimas vestes das virtudes celestes. Reinarão na terra a ordem e a paz. O amor universal será o estatuto divino, graças a Deus. E os mansos de coração hernarão a terra em paz. Bom, antes da oração final, vamos aos lembretes aqui, tá? Domingo, às 8h30 sempre tem um estudo do Livro dos Espíritos, tá? Para quem quiser. Deixa eu falar sobre isso. Pode, por favor. Isso aqui é os domingos, e realmente é isso, todo domingo. Livro dos Espíritos, de 8h30 às 9h30. A partir de setembro, em setembro, durante 4 domingos de setembro, estaremos de 8h30 às 9h30 aqui no Espírito Salão, cedido o horário pela nossa irmã Cida, dando um curso de passe para as pessoas que querem trabalhar. Quem pode dar passe? Quem pode dar passe é quem está com amor no coração para trabalhar com Jesus. Basta isso, né? Então, estaremos dando um curso de passe para as pessoas que ainda não têm o curso e querem trabalhar na vinha de Jesus, e para uma reciclagem para aqueles que já têm o curso. Já sabem que querem reciclar, querem lembrar alguma coisa e me ajudar também, né? Aqui a fazer isso, vocês que já têm o curso, né? Por favor, me ajudem. Então, no mês de setembro, nós estaremos, durante 4 domingos, dando curso de passe para aqueles que querem. Eu posso? Pode. Você tem amor no coração, tem boa vontade, quer ajudar, né? A
melhorar a situação de alguém, a minorar o sofrimento de alguém, venha então assistir esse curso nosso, tá bom? Era isso, pode continuar. É muito bom, venho realmente fazer esse curso, né? Se doar um pouquinho, né? E ao domingo também, às 10, as nossas palestras. 11h30 a gente tem o estudo das cartas de Paulo online. Todo domingo a gente também tem um atendimento fraterno. Eu já falei disso aqui algumas vezes, se você está com problema. E às vezes é bom desabafar. Procure, dê o seu nome lá na secretaria, que aí você vai ser chamado para o atendimento fraterno, é uma conversa. São duas pessoas dentro da casa que te ouvem, né? Que às vezes te aconselham conforme a palavra do Mestre Maior. Temos a biblioteca, tá? Vários livros para o nosso estudo, né? Para a nossa elevação. Temos também o mercadinho, que é logo aqui perto da cantina. A casa ela faz doação mensal de cestas básicas. A gente está precisando muito da ajuda de vocês. Ana, não tenho R$40 para dar a cesta toda. Não é assim. Se você só tem R$5, esses R$5 vai ajudar muito. Esses R$5 pode representar 1 quilo de açúcar, entendeu? 1 quilo de fubá. E de 5 em 5 a gente vai montando as cestas. Às quarta-feiras, das 13h30 às 4h30 tem a palestra presencial. Às 9h da noite, de 9 às 10h30, tem o estudo do Céu e Inferno, que é quinzenal e é online. E às 20 horas, até as 20h45, tem o Evangelho em casa, que a gente faz, online, né? E a gente faz o Evangelho em casa, no estudo. Quinta-feira, às 19h30, tem o estudo do livro do Nosso Lar, também online. E quinta-feira, às 13h30, tem o estudo do Evangelho aqui na casa presencial. Sábado, 16 horas, com parceria nos tarefeiros, tem evangelização das crianças de 4 a 16 anos e tem o reinício dia 25/8. Já começou, retomou. 25? Ah, não, desculpa, 5/8. Desculpa. Já retomou. Já retomou. Estava de férias em junho. Né? Essas atividades. É uma coisa que eu falo. Não sei se eu vou falar, eu vou entregar o convite. Vai ter o aniversário da casa semana que vem, sábado, a partir das 14. Vocês estão todos convidados, sábado que vem, dia 26/8, é aniversário da casa, tá? A partir das 14 horas, venham comemorar com a gente, entendeu? Vai ter cantina, deve ter bazar também. Não vai ter? Vai ter uma roda de conversa. Uma roda de conversa, mas sobre a história da casa e vai ter uma confraternização. Tá bom. Então venham comemorar com a gente a partir das 14 horas. Agora vamos acalmar. Vamos ficar bem calmos e centralizados. Depois da oração vai ter o passe. Pode ir quem se achar precisa de passe, não é obrigatório. Nós vamos nos acalmar, pedir ao Mestre Jesus Cristo, os mentores espirituais aqui presentes, bênçãos para nossas vidas, atenção para nossos caminhos, ajuda para a gente conseguir sempre seguir em frente isso ao nome, que a gente consigamos colocar o Evangelho, os estudos e a palavra do Senhor em prática. Que tenham uma ótima semana abençoada a todos. Que assim seja.